Oi pessoal, meu nome é Fábio Karasiak, eu sou coordenador técnico do Treino Correto e eu vim aqui falar um pouco da importância do sono nos nossos resultados. Desde os primeiros livros de treinamento esportivo que são publicados, ou pelo menos que eu tive acesso, todos os autores falam da importância de treino, alimentação e repouso. Ou seja, se no esporte o atleta precisa dormir bem, se a gente procura desempenho, a gente também precisa dormir bem. Talvez naquela época que os autores fizeram isso, escreveram esses livros, eles nem soubessem a real importância na parte hormonal e metabólica que o sono tem para a gente. O sono pode influenciar diretamente nosso metabolismo a longo, a curto, longo, a médio e a curto prazo. Ele influencia tanto a nossa saúde quanto o nosso desempenho. As alterações hormonais que podem acontecer nas pessoas que não dormem o suficiente, abaixo do recomendado, entre elas estão a redução da produção de GH e de testosterona. O GH é um hormônio do crescimento, ele é responsável pela produção de massa muscular e pelo anabolismo. E ele auxilia também na queima de gordura, assim como a testosterona. A testosterona e o GH são dois dos principais hormônios anabólicos. Então, a redução da produção de testosterona está diretamente ligado à dificuldade maior de produção de massa muscular e de queima de gordura. Além da produção de GH e de testosterona, outros hormônios que são altamente influenciados pela falta de sono é a produção de leptina e grelina. A leptina é o hormônio da saciedade. Nosso organismo libera a leptina conforme a gente vai se alimentando e conforme se a concentração de leptina estiver alta, a gente fica satisfeito e acaba comendo menos ou terminando aquela alimentação. No caso das pessoas que dormem pouco, ela tem dificuldade na produção de leptina. Logo, a pessoa acaba comendo mais e não se sentindo satisfeito nunca. E a grelina é exatamente o contrário. A grelina é o hormônio da fome. Então, quando a gente acaba dormindo pouco ou não dormindo as horas suficientes, o nosso organismo aumenta a produção de grelina. Com a produção de grelina aumentada, com a concentração de grelina aumentada no nosso sangue, a gente acaba sentindo muito mais fome. E essa junção de leptina e grelina, que é prejudicada pela falta de sono, influencia muito na manutenção de uma dieta ou de uma alimentação saudável, de um plano alimentar saudável. E, consequentemente, na manutenção ou perda de peso. Ainda, a produção de insulina também é prejudicada pela falta de sono. A insulina é um hormônio responsável por transportar a glicose da corrente sanguínea para dentro de outros tecidos, assim como o fígado e até, em especial, o tecido muscular para a produção de energia. Se o transporte de glicose, se a entrada de glicose na célula muscular está reduzida, significa que ela consegue produzir menos energia e, consequentemente, consegue desempenhar menos durante o exercício e ter menos resultados. Paralelamente à concentração de insulina, a falta de sono aumenta a concentração de cortisol. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Tá? Quando a gente fica muito tempo sem dormir, a gente aumenta nossas concentrações de cortisol, ou melhor, a gente desregula a nossa concentração de cortisol. O cortisol toda manhã ele aumenta, que serve para o nosso despertar, tá? Que a gente acaba acordando com a concentração alta de cortisol. Quando esse cortisol está desregulado, a gente acaba perdendo essa noção de momento de acordar e momento de dormir, e isso acaba influenciando no nosso dia a dia. E na parte metabólica, aumento de cortisol, ele acaba produzindo mais glicose no fígado, pelo processo de gliconeogênese, e ele dificulta o transporte dessa glicose. Ou seja, se o cortisol fica aumentado, essa glicose sanguínea ela acaba não entrando no tecido muscular e, consequentemente, a glicose sanguínea fica mais alta. Juntando essa redução da insulina, que a glicose acaba não entrando na célula, e o cortisol, que acaba produzindo mais glicose pela gliconeogênese, isso acaba construindo um cenário de resistência à insulina, o que pode evoluir para uma diabetes. Por essas alterações hormonais e metabólicas, que é importante que a gente mantenha um sono saudável e durma a quantidade de horas aconselhada. Mas o quanto é aconselhado? O ideal para um adulto é dormir de 7 a 8 horas por noite. E por mais que seja um pouco de tendência da sociedade as pessoas dormirem menos para produzir mais, acaba acontecendo exatamente o contrário, porque a falta de sono prejudica
a capacidade de prestar atenção e de memorizar. Então, o sono dessa quantidade é muito importante. Lógico que algumas pessoas dormem mais, outras menos, mas esse é o aconselhado. Para crianças, é aconselhado que se durma de 9 a 11 horas. Exatamente porque durante o sono a gente acaba produzindo mais GH, que é o hormônio do crescimento, e a criança que não consegue dormir tanto acaba tendo seu crescimento prejudicado pela diminuição da produção desse hormônio. E agora aqui no final eu vou dar algumas dicas para a gente conseguir dormir bem. A primeira delas é comer alimentos leves e evitar exageros. A segunda é evitar tomar café, chá ou outros estimulantes, até Coca-Cola ou alguns refrigerantes à base de cola, que também possuem alguns estimulantes. Procure deixar a TV desligada e o ambiente no seu quarto o mais escuro possível, fechando portas, janelas, o melhor possível. Deixe a cabeceira da sua cama sem relógio e o telefone celular longe. E por fim, crie uma rotina para poder dormir, que isso, depois de um tempo, acaba induzindo sono para aquele horário. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, comente embaixo, pergunte. Não tem problema, a gente vai responder o quanto antes. Se você gostou, curta, compartilhe e até a próxima.